pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana a gente está recebendo a Fran Herrera, que é psicoaromaterapeuta, e a gente vai falar sobre a aromaterapia. Fran, muito obrigada pela sua presença, viu? Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu já começo te perguntando, o que é a aromaterapia? A aromaterapia, ela é uma terapia, né, que utiliza os óleos essenciais, que são substâncias extraídas das plantas, né, de plantas medicinais, utilizadas para tratar uma dor, né, uma questão emocional ou até uma questão física, né. E a aromaterapia, ela foi integrada ao SUS em março de 2018, né, pelo Ministério da Saúde, e ela é uma terapia, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E como que funciona exatamente esse tipo de tratamento? É um tratamento? Sim, é um tratamento. Como que funciona? O tratamento que eu faço, né, de forma particular, eu utilizo os óleos essenciais para tratar a emoção. E aí eu faço direcionamento para as mulheres, né? As mulheres são muito mais integradas com esse tipo de terapia. Certo. E o que é a psicoaromaterapia? É isso que você faz? Isso. A psicoaromaterapia, ela é um braço, né, um ramo da aromaterapia. É basicamente a terapia das emoções. Então, eu utilizo os óleos essenciais para tratar a parte emocional. E como que são esses óleos? Como que eles funcionam? Os óleos essenciais, né, eles são extraídos das plantas, né? Então, a gente tem, pode ser extraído do caule, da raiz, do tronco, da flor, do fruto, né? A gente se aproveita quase tudo para fazer óleo essencial. E eles possuem, né, cada um tem a sua característica específica, né? Tem a parte química e tem já comprovado, né, nos atendimentos, as questões emocionais que eles resolvem. Por exemplo, você poderia dar um exemplo para a gente, pessoal de casa? Um óleo essencial do que funciona para exatamente qual ação? Tá, o óleo essencial mais utilizado é o de lavanda, né? A lavanda, ela é um óleo relaxante. Então, quando a gente inala o óleo de lavanda, ele traz a sensação de aconchego, né? De acolhimento. Então, isso proporciona uma paz, uma serenidade. Então, ele é bom para ansiedade, depressão, né? Então, ele é muito utilizado para isso. Também se utiliza, por exemplo, o óleo de bergamota. Aí eu entro na parte dos cítricos, né? Os óleos cítricos, eles trazem muita alegria. Então, eles também são utilizados para quem está com depressão, ansiedade, né? Que normalmente tem muita tristeza envolvida nisso. E eles trazem essa alegria. A bergamota é um pouquinho mais contida. Entendi. Ela é a mais educadinha, assim, digamos. Mas é um aroma, assim, que deixa a gente bem mais radiante, digamos. E você falou pra gente agora há pouco que a aromaterapia entrou em 2018 como um método de tratamento do SUS, né? É considerado uma ciência nova ou ela já era muito utilizada antes disso? Não, a aromaterapia, ela é uma ciência milenar, né? Desde a antiguidade, então desde lá do tempo do Egito, já havia, né, os óleos, que não eram conhecidos como óleos essenciais, Certo. mas já se utilizava tanto para terem práticas, né, religiosas, como a parte de cosmético, né? Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, que é a história da Cleópatra, né? A Cleópatra, ela utilizava óleos essenciais no tratamento dela, ela usava o óleo de jasmim, o óleo de rosas, né? Olha que legal. E tudo isso, né? Por isso que ela era aquela mulher, né? Toda poderosa, toda fortalecida. E são óleos, assim, muito femininos, muito femininos. E esses óleos, eles podem ser utilizados como? A gente utiliza ele de várias formas, tá? As duas formas principais são inalado, né? Que eu posso usar num difusor pessoal, Certo. ou usar num difusor de ambiente, né, para sentir o aroma do óleo, ou eu posso usar ele na forma utópica, né, de passar. Só que para eu passar, eu preciso, né, isso daí é um parênteses que eu abro, a gente tem que diluir o óleo, entendi. ou em óleo vegetal, ou em base de perfume. Entendi. Certo? Passar ele concentrado, a gente corre o risco de desenvolver uma dermatite, alguma coisa assim. Porque eles são muito fortes? São muito fortes, são muito concentrados. Entendi. E quem que pode fazer o uso desse tipo de tratamento da aromaterapia? Qualquer pessoa? Sim, né? A aromaterapia ela é bem democrática, né? Então, mulheres, gestantes, né? Crianças, idosos, até os pets podem usar. E aí a gente só tem que ficar atento, porque cada óleo, ele possui uma porcentagem de diluição. Certo. Então, ele possui, né, as precauções
Também. Então, por exemplo, o óleo de alecrim, ele por ser um óleo muito estimulante, ele não pode ser utilizado em quem tem hipertensão, quem tem epilepsia. Então tem que se tomar muito cuidado com relação a esses detalhes aí que cada óleo traz, né, na precaução antes de usar. Certo. Então existe uma contraindicação. Sim, não é assim em todos os casos. Entendi. E como que funciona a terapia que você aplica lá na sua clínica? A terapia que eu aplico, então depois que a pessoa vem, a gente fecha qual é o pacote que ela está fazendo a opção, aí eu envio para ela os óleos essenciais, certo? E aí depois eu oriento como que ela vai usar, de que forma que ela vai usar, em que horário, certo? Porque tudo isso vai fazer a diferença no tratamento dela. Tem que ter um controle, um cronograma. Sim, tem. E essa mesma pessoa, ela pode fazer uso de mais um tipo de óleo ou geralmente você começa com um e aí vai aumentando a quantidade? Como é que funciona isso? Sim. Normalmente, quando a pessoa vem, o tratamento ele é bem personalizado. Certo. Tipo assim, uma pessoa não vai ser igual a outra, né? Então, eu faço aquele protocolo aromático bem orientado para aquela pessoa. A gente pode começar com um óleo por semana, por exemplo. Então, no meu método, como que eu faço? É como se a gente estivesse tratando um machucado. Certo. Né? Você está lá com o corte, você vai lá, limpa primeiro, depois você vai lá, passa a pomada para ir cicatrizando. Então, eu faço as mesmas coisas com os óleos, né? Então, primeiro utilizo óleos para fazer a limpeza, porque muitas vezes tem sentimento negativo, tem muita emoção negativa ali, e aí eu tenho que fazer a retirada disso e ir nutrindo a pessoa, tá? Certo. Então, é intercalando os óleos dessa forma que eu vou fazendo. Em determinado momento, pode ser que eu passe 2 óleos, 3 óleos para usar, um de manhã, um à tarde, um à noite, entendeu? Entendi. E aí é conforme o resultado que a gente quer alcançar. Certo. E é importante que as pessoas de casa entendam que para utilizar esse óleo é necessário passar por um profissional, né? Sim. O ramo, né, da aromaterapia, do comércio dos óleos, ele teve um boom, né, nos últimos tempos. Sim. Então surgiram assim muitas empresas, né, que comercializam os óleos. Certo. E aí por conta desse boom, muita gente começou a acreditar que pode ir lá e pegar, né, qualquer óleo. Eu quero óleo para ansiedade. Vai lá e utiliza o óleo. Só que muitas vezes esse óleo não vai ajudar realmente na situação dela. Pode ser que por um momento, né, ele ajude. E por que ele não vai ajudar? Porque não está tratando a causa raiz do problema. Entendi. Quando, né, eu faço o tratamento, eu identifico qual é a causa raiz. Certo. Não o sintoma, né? Porque aí, no caso, a pessoa só está atenta ao sintoma, que é a ansiedade que ela está sentindo. E geralmente essa pessoa, quando ela chega na sua clínica, ela te fala o quê? Quais são as principais reclamações que as pessoas te procuram? Assim, as pessoas normalmente identificam mais causa física, né? Mas ultimamente, como eu estou dando muito mais direcionamento para atender mulheres e relacionamentos, Certo. né? Então elas percebem que ou elas estão sozinhas há muito tempo e não conseguem se relacionar com outras pessoas, né? Tipo, nada dá certo, não paro com ninguém. Entendi. Né? E aí elas vão trazendo essas questões emocionais, porque isso envolve muito a autoestima, né? Quando a gente está com a autoestima baixa, a gente atrai relacionamentos que não estão de acordo e a gente é um ciclo sem fim, né? Sim. Acaba sofrendo e aí é difícil até de sair disso, né? Mas às vezes quando eu falo, a pessoa começa, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. E aí a gente começa esse tratamento para a pessoa sair disso, né? Sair desse ciclo que ela está. Entendi. Então, primeiro você faz uma análise de como se fosse uma terapia, uma conversa, assim, para tentar entender os reais motivos daquela situação em que está aquela pessoa, né? Isso. E a partir daí você escolhe e seleciona os óleos, né? Como que é feita essa seleção? Quando a pessoa vem, ela preenche uma ficha de anamnese, né? Certo. Porque eu preciso saber de alguns detalhes. Porque, por exemplo, tem medicamento que interfere no uso do óleo. Entendi. Certo? Então eu tenho um tipo de medicamento. Então eu tenho que estar atenta a isso. Certo. E aí eu faço uma avaliação olfativa, né? E como que funciona essa avaliação? Essa avaliação, eu utilizo 5 óleos essenciais, né? E aí eu dou para a pessoa inalar. Então aí eu conduzo ela como se fosse uma meditação.
Entendi. E aí eu vou fazendo algumas perguntas para ela e conforme ela vai me respondendo, eu já vou vendo algumas questões que estão ali envolvidas, né? E aí, para fazer a seleção dos olhos, eu levo em consideração a pessoa por inteiro. Eu não analiso só o emocional, né? Então, eu vejo questões físicas, se ela tem algum tipo de doença, algum desequilíbrio físico. Vejo o emocional e vejo qual é o nosso objetivo, né? O que a gente quer alcançar com aquilo. E aí, eu tenho, né, sempre a questão particular de analisar o que a gente chama de memória corporal. Então, quando eu estou conduzindo, né, essa avaliação, o que acontece? A pessoa me relata que ela está sentindo, né, ou no pulmão, né, ou na barriga, né, no estômago. E aí, o que acontece? Essa memória corporal, ao longo, né, da nossa vida, a gente vai acumulando alguns sentimentos, principalmente os negativos, certo? E aí é como se ele ficasse registrado nos nossos órgãos. Né? Então, por exemplo, no pulmão eu tenho tristeza, melancolia, né? Ou no coração eu tenho a rigidez, né? Quando a pessoa é muito rígida. Eu tenho no rim, é o medo, no fígado a raiva, certo? No estômago a preocupação, né? Então, conforme a pessoa vai me relatando, eu já consigo fazer essas vinculações e ver onde que está o real motivo. Entendi. Do que está acontecendo. E né? como que funciona esse tratamento e essa escala de melhora e até de encontrar a solução definitiva? Como é que funciona? Leva quanto tempo para a pessoa ver que começou a dar sentido o tratamento? Tem pessoas que desde a primeira semana já começam a sentir diferença. Certo? Ela já começa a sentir, pelo menos corporal, ela já começa a sentir. Eu tenho tratamentos que vão de 10 semanas, mas tem pessoas que com muito menos já tem uma memória assim, considerável, e tem pessoas que levam um pouquinho mais, né? Então, às vezes, aí vai um pouquinho mais de tempo. Mas é cada um no seu tempo, né? Ninguém tem pressa. O objetivo é que a gente cure, né, a pessoa daquele sentimento que ela está ali, que tanto incomoda ela. E esse uso dos óleos essenciais, ele é diário? Como é que funciona isso? Sim, é diário, né? Eu passo para a pessoa passar, por exemplo, ou ela vai passar de manhã, ou ela vai passar à noite, e isso é todo dia. Por exemplo, os óleos, normalmente, eu divido por semana. Então, cada semana ela vai usar um óleo. Agora, se tiver alguma questão que dependa de mais tempo, né, que eu demande mais tempo para resolver aquilo, aí eu faço orientação para ela usar por mais tempo. Certo. Ô, Fran, e você acha que ainda existe um certo tabu quando a gente fala nesse tema da aromaterapia? Muito tabu. Muitas pessoas não acreditam, apesar da gente ter inúmeras, né, comprovações científicas, estudos, falando da eficácia dos óleos, mas eu acredito que esse tabu é quebrado a partir do momento que a pessoa se abre para experimentar, né? Da forma correta, né? Sim, com certeza. E aí ela vai ver que ela realmente vai ter uma melhora. Então tá jóia. Fran, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, mas pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Oi pessoal, o Viver Bem de hoje está de volta. A gente está recebendo nesse programa a Fran Herrera e a gente está batendo um papo super interessante sobre a aromaterapia. Fran, e eu volto te perguntando, de onde surgiu a ideia de combinar essa questão da aromaterapia com a psicoterapia? Desde o começo, quando eu comecei a utilizar os óleos, né, para fins terapêuticos, né, e eu comecei com a parte corporal, né, ajudando, fazendo umas misturinhas para as pessoas, né, ver como é que era, se funcionava. E aí, como eu já atuava como coach, né, eu vi que o tratamento ele tinha que ter um objetivo, né, ele tinha que ter uma meta. Então, aí eu já fiz essa associação com o coach, né, então eu trago ferramentas que vão trazer mais clareza, né? Mais autoconhecimento, e até para eu conhecer a minha cliente também, né? Para conseguir dar os devidos direcionamentos. E eu também utilizo a radiestesia,
né? Que aí eu meço a energia das pessoas, que também é muito legal. Entendi. No bloco anterior, a gente falou sobre as questões físicas, que as pessoas te procuram por conta disso. Começam a sentir uma dor aqui, uma dor ali. Mas a psicoaromaterapia também ajuda e muito no emocional, né? Como é que funciona isso? Ó, no emocional, a gente vê pessoas que vêm com ansiedade, né? Com depressão, com insônia, né? Eu já tratei bastante insônia. Inclusive, as doenças, né, elas possuem causa emocional também, né? Sim. Então, eu sempre faço essa associação. E conforme a gente vai utilizando os óleos, a pessoa vai, no emocional dela, aquilo vai sendo resolvido. Então, por exemplo, no caso de ansiedade, a gente descobre qual que é a raiz do problema, então a gente trata aquilo, e a ansiedade dela melhora. E melhora de tal forma... por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente que ela veio com uma ansiedade, que eu não vou falar nem que estava 10, estava 12, de tão agitada que ela estava. E aí, conforme foi passando, né, o tratamento, hoje ela considera 3, e 3 eu considero muito bom, né, porque foi uma melhora, Sim. assim, muito bom. Bom, hoje a ansiedade, ela é tolerável. Por exemplo, se eu tenho algo específico que eu vou fazer, eu vou fazer uma prova, Sim. né, aí direcionado, né? Agora, quando eu fico o tempo inteiro na ansiedade, aí já está errado. Sim. Já tem alguma coisa que não está certa, então aí precisa ser analisado. Tá. E essa análise, repetindo, você faz lá no seu... Faço, na sua sim. clínica, né? Que aí você sabe encaixar qual óleo vai ser melhor aqui. Isso. Como é que são essas sessões? As sessões são semanais, né, de acordo com a necessidade. E aí eu posso atender ou online ou presencial. Tá. E é um bate-papo? Como é que funciona? É um bate-papo, né? Por quê? Porque eu preciso ver se o óleo tá fazendo o efeito, Certo. né, que ele tem que fazer. E outra que eu quero ver se tem mais algumas questões que têm que ser trabalhadas ali. É como se fosse a terapia mesmo, convencional, que a gente conhece, Sim. né? Então, eu vou adentrando ali na história da pessoa, conhecendo ela melhor e tentando, né, arrancar elementos ali, que eu falo, às vezes tem que trabalhar ali acho que está um problema. Certo. E aí eu vou fazendo essa terapia. É muito legal porque eu acho que é muita descoberta. Né? Tem muita coisa que a pessoa não sabe nem sobre si mesmo, né? nem questões corporais, mas no emocional é muito bom quando a pessoa consegue ver que a partir daquele momento que ela está fazendo a terapia, ela vai conseguir mudar de comportamento mesmo. De repente, fazer coisas que ela não fazia, né? Ou deixar de fazer coisas que ela fazia, mas que prejudicava ela. Então é muito legal, uma transformação muito grande. Fran, e eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua formação, sobre o que você passou até chegar nessa questão da psicoaromaterapia, o que você já fez, enfim. Fala um pouco pra gente sobre o seu histórico. Ixi, é o seguinte, eu sou formada em economia. Nossa, certo? bem diferente, bem né? diferente. Atuei 20 anos aí entre contabilidade e financeiro, né? E aí, final de 2017, eu fui diagnosticada com câncer. Então, esse foi o momento de eu olhar para mim mesma, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho mais essas terapias holísticas, tal. Comecei a entrar em contato com isso. E depois, né, passado todo, né, o tratamento, fazendo uma terapia, né? Aí esse terapeuta me orientou. Falou assim, por que você não faz alguma terapia holística? Né? Por que você não aplica, né? Porque até então eu só fazia o coach, né? E aí eu fui buscar, né? Fui buscar tal. E eu comecei a escutar falar de óleos essenciais. Eu falei, gente, mas o que é óleo essencial, né? O que é isso? E aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo que eu tinha relação com óleo. Sempre tive, desde a infância. Porque eu tenho asma, né? Certo. E desde criança, quando a minha mãe ia cuidar de mim, ela colocava num difusor, mas naquela época chamava vaporizador, né? Colocava umas gotinhas lá, mas era essência, né? De eucalipto. Sim. E aí a gente já fazia o tratamento. Quando eu descobri, eu falei, gente, eu sempre tive relação com isso. E aí eu resolvi, a primeiro momento eu fiz um curso gratuito mesmo para saber se eu ia gostar realmente daquilo. Mas ali eu já comecei, né, a comprar óleo, já comecei a misturar e já indicava, né, e já passava para ver como é que funcionava mesmo o negócio. E aí até que então eu fiz uma formação, né,
é a aromaterapia integrativa, que aí ela envolve várias áreas, né? Que é a psicoaromaterapia, que é a aromaterapia energética, a aromaterapia clínica e a cosmética. Então, assim, uma formação bem completa, né? Que eu entendo aí de várias áreas. Certo. E você é daqui de Votuporanga mesmo? Como é que é? A minha família toda é daqui, né? Só os meus pais que moram em Fernandópolis, mas é daqui. Aqui já é a terceira vez que eu venho morar. Olha só. Né? Porque eu morei aqui quando era criança, estudei, né, nas escolas aqui. Fui embora para Fernandópolis, voltei, fui embora para Rio Preto e voltei de novo. Certo. Ô, Fran, e fala pra gente, o que você já viu na sua clínica? Casos que te chamaram a atenção, que hoje você fala, nossa, eu consegui mudar a vida daquela pessoa. Ai, tem vários. Teve um moço que eu atendi, ele tinha terminado o casamento, né, faziam 4 meses, ele estava num estado de depressão, assim, muito profunda, e aí ele quis, né, começar com os óleos, e a gente deu início. Foram, acho que 10 semanas de tratamento. Na primeira sessão, eu lembro que eu perguntei para ele se ele pensava, né, em se relacionar de novo, tal, e ele foi categórico comigo em falar que não, né, que nunca mais, que ele preferia ser um monge lá no alto da montanha, se isolar, não queria mais saber. E eu falei para ele ainda, eu falei, você vai mudar de opinião até o final do tratamento, né? E aí, quando a gente chegou no final, né, do tratamento, eu perguntei para ele, né, falei, e agora? Né, você está aberto a se relacionar com outras pessoas, tal? E aí ele deu risada. Já tinha outra pessoa. Olha só. Então, assim, me surpreendeu, até porque era um homem. Sim. Certo? E homens são mais resistentes a esse tipo de coisa, e mesmo assim ele teve uma melhora assim surpreendente e está conseguindo, né, se relacionar. E eu achei assim muito bom. Que bom. Ô, Fran, e fala então agora pra gente, como que a pessoa faz para começar? Qual que é o primeiro passo? Ela tem que aceitar, tem que acreditar naquilo, né? Porque também não adianta ela procurar você, mas ir com o pé atrás e não acreditar naquilo que você está propondo, né? É bem engraçado até você me perguntar isso, porque o que eu vejo muito? E não é questão nem de acreditar ou não, né? Porque independente se a pessoa não acredita, mesmo assim funciona. Mas a questão é, às vezes, a pessoa achar que ela não tem merecimento por aquele momento. Então, o que acontece muitas vezes na avaliação? Quando eu estou fazendo a avaliação, eu peço para a pessoa inalar o óleo, o nariz entope, porque o corpo não quer, né? O corpo não está querendo deixar. E, por exemplo, igual ao inalar um óleo de lavanda, que ele traz todo esse relaxamento, a pessoa muitas vezes fica tensa. Por quê? Porque aquela proposta do óleo, o corpo não está aceitando. Entendi. Então, é por isso que eu tenho que trabalhar muito o mental da pessoa, às vezes fazer uma reprogramação mental, entendeu? E dando, né, alguns jeitos aí da pessoa ir utilizando para ela não ter essa questão do corpo rejeitar. Porque se o corpo rejeitar, eu não consigo nem fazer tratamento. Entendi. Ô, Fran, você falou também agora há pouco sobre o óleo essencial, por exemplo, da lavanda, que ele acalma, ele tranquiliza, né? Isso serve para todas as pessoas ou tem pessoas que ele vai fazer o efeito contrário? Como é que funciona isso? Igual eu tô te falando agora, entendeu? Se a pessoa achar que ela não merece aquilo, Entendi. aquele momento, aí vai bloquear e vai fazer o efeito contrário, ela não vai dormir. Porque o óleo de lavanda, ele é muito assim, você vai inalar ele, pessoas que são muito sensíveis, quando é daqui a pouquinho vai estar dormindo. Entendi. Sabe, porque ele relaxa mesmo. Mas se a pessoa já tiver com isso, aliás, isso é um histórico, né? Não é do momento para o outro. Ela já vem com crença de não merecimento, aí ela não vai dormir. Então, por exemplo, se eu tenho um colega, uma colega de trabalho que traz achando que é um presente e coloca aquilo para fazer um ambiente, deixar um ambiente mais agradável. Algumas pessoas podem se sentir mal, Sim, sem saber que é por isso, e a pessoa que trouxe também sem ter ideia do que ela está fazendo? Sim, porque o que acontece quando a gente inala o óleo, né? Ele segue 2 caminhos, né? O primeiro caminho é que ele vai direto pro nosso cérebro, né? Certo. Pro nosso emocional. Então, por isso que ele atua direto no emocional. E ele também vai pro nosso organismo. A partir do momento que eu coloco no ambiente, né? Que eu começo a sentir aquele aroma, se a proposta daquele óleo, né? For algo diferente, né? Por exemplo, se eu tiver um trauma de infância, que aconteceu algo,
já tive situação, por exemplo, com o de laranja, né? Muita gente gosta de laranja. Sim. Mas essa pessoa em específico consultou comigo, ela não gostava. Por quê? Porque trazia tristeza para ela. Foi uma época que ela teve junto com o pai, certo? E então esse aroma trazia tristeza. Então o cheiro incomoda ela. Entendi. E muitas vezes a pessoa não tem essa percepção, né, de fazer essa associação. Por que eu não estou gostando desse cheiro? Ah, esse cheiro é ruim e não sei o quê, mas sempre existe algo que tá por trás desse cheiro, desse aroma aí que está interpretando assim. Entendi. E criança pode usar? Criança pode usar, mas devidas às proporções. Precauções, porque aí tem óleos que não são indicados para criança, tá? Mas tem óleos que são, mas aí tem a dosagem específica para quando é criança. Entendi. Certo? E a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá. Fran, infelizmente nosso tempo acabou. Ai, que pena. Mas eu agradeço a sua presença aqui no Viver Bem. Muito obrigada, Obrigada, eu que agradeço. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje. Ai, um recadinho. Gente, o emocional, ele envolve, assim, muitas coisas na nossa vida. E às vezes a gente não tem essas percepções, né? Quando a gente não está muito conectado com isso. E isso eu posso dizer, até porque eu fiquei doente. E quando eu tive, né, o câncer, que eu comecei a ver como o meu emocional contribuiu para a minha doença. Então, assim, fiquem bem atentos a tudo que você está sentindo. Normalmente as pessoas não ligam, né, quando elas sentem ansiedade ou quando elas estão nervosas, vai passar. E às vezes a gente não processa isso dentro do nosso corpo e isso fica ali. Então é muito importante que a gente dê esse olhar, né, para o emocional. Como que está a minha cabeça? O que eu penso? O que eu estou sentindo? Tá legal? Eu me deixo influenciar pelos outros? Ou não, né? Eu sou muito rígida, não aceito a opinião de ninguém. Então, faça, né, esse meia-culpa aí, né, essa interiorização, e ver o que você pode mudar no teu comportamento, que isso vai agregar para a tua vida, né? Que isso vai fazer você melhorar. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, viu? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!